Olá, hoje é comemorado o Dia dos Mortos, Dia de Finados, e Deus ele sempre tem uma palavra para nos dar a cada momento da nossa vida, todos os dias, pela manhã, quando a gente dedica o nosso tempo a Ele nos traz uma palavra para aquele dia. E no dia de hoje, o devocional foi especialmente sobre isso, Dia dos Mortos, Dia de Finados, né? A importância da gente não focar nessa questão dos mortos, mas sim na questão dos vivos, porque mais importa são aqueles que estão ainda vivos aqui nessa terra, pois a alma ela ainda está dentro do corpo. Então daí a importância de preparar essa alma para o lugar certo, né? Os mortos, aqueles que já foram, aqueles familiares nossos, entes queridos, amigos que já faleceram e tudo mais, o destino da alma deles já está definido, né? Mas os que ainda estão aqui vivos, todos os dias há uma oportunidade para aqueles que não se entregaram para o Senhor Jesus se entregarem, aqueles que têm uma vida com o Senhor Jesus se esforçar cada vez mais para se manter na fé, para que no final de tudo possamos repousar com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante. Então, nessa palavra de hoje, eu queria dar duas passagens da palavra de Deus para vocês sobre essa questão dos mortos. E a primeira passagem é lá de 2 Samuel 12, certo? É aquele momento em que Davi, ele pecou já com Betseba e ela já engravidou do seu primeiro filho, o filho do pecado, que foi concebido em pecado. E logo depois daquela parte de Natã ir até Davi para falar aquilo que Deus tinha que dizer para ele naquele momento, né, que ele havia pecado, que ele havia falhado e tudo mais. Então Davi, ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. Mas de primeiro momento, ele se preocupou com a criança, né? A criança que não tem culpa de nada, não tem culpa do erro que foi cometido e tudo mais. Mas a questão é que Deus havia mandado o profeta Natã dizer para Davi que a criança iria morrer. Então essa passagem aqui de 2 Samuel 12, versículo 14, né? Aqui ele fala, né? Na verdade o 13, vamos pegar do 13, porque aí Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então aqui a gente vê uma parte que, olha a importância de reconhecer o erro, reconhecer o pecado. Davi reconheceu com humildade, ele falou: pequei contra o Senhor. E de pronto, Natã, o profeta Natã, logo disse: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então ali ele já de pronto já diz: olha, por você ter reconhecido o seu erro, reconhecido o seu pecado, Deus lhe perdoou, né? Então houve ali um arrependimento. Mas como Deus ele é justo, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então no versículo 14 ele diz: todavia, porquanto com este efeito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, toda vez que a gente vê uma passagem que Deus ele está falando certamente, certamente, essa palavra certamente está lá desde o Éden. Desde o jardim do Éden, Deus falava esse certamente. Ele falou isso para Eva, ele falou isso para Adão. Né? Olha, se vocês tocarem do fruto dessa árvore aqui, que ela é minha, não toquem, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não toquem nessa, essa aqui não. Porque no dia que tocares, no dia que comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerão. Então a gente vê isso em várias outras passagens também, e é interessante a gente, né, ver os detalhezinhos, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala uma coisa, certamente é aquilo que ele está falando. Então, só que Davi, ele ouviu isso, né?
E Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Então aqui, logo depois de Natã ter feito aquilo que ele tinha que fazer, a criança foi ferida pelo próprio Senhor. Aqui a gente pega os detalhezinhos e a gente vê a soberania de Deus. A gente vê o quão Deus é poderoso, o quão Deus é glorioso e quão Ele está no controle de todas as coisas. Então, Deus, o próprio Senhor, feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Então, quando a gente, assim, acontece alguma coisa, a gente não entende, poxa, por que isso aconteceu e tal? Permissão de Deus. Deus, não tem uma folha que caia que não seja da permissão de Deus. Então, acontece alguma coisa, me feri, ou seja, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Aqui a criança foi ferida pelo próprio Deus, porque ele já havia determinado, ó, certamente ela morrerá. Então o próprio Deus criou a situação. A criança foi ferida de alguma forma. Deus colocou ali. Aconteceu alguma coisa com a criança, ela foi ferida. Deus feriu a criança e ela adoeceu gravemente. Então aqui também, quando eu estava meditando, me veio à mente uma passagem de Isaías. Isaías lá, se não me engano, capítulo 55, que fala também da soberania de Deus, que ele cria, ele faz as trevas, ele cria a luz. Eu sou o Senhor, né? Ele tem uma passagem que ele fala sobre isso. Aqui, em Isaías 43. Não é Isaías 43. Isaías. Bom, é Isaías alguma coisa. Que ele mesmo diz, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Ele mesmo faz acontecer, porque ele é soberano, entendeu? Eu faço as trevas e crio o mal. É um versículo assim. Enfim, não estou achando agora, mas tem essa passagem em Isaías, certo? É bom a gente meditar, porque aí Deus ele fala pra gente aquilo que a gente precisa saber, aquilo que muitas vezes a gente nem se dá conta, mas Deus ele é perfeito, ele é soberano. Então, enfim, mas isso aqui que ele permitiu, né? Deus ele feriu a criança. E quando o Davi percebeu que a criança adoeceu gravemente, ele começou o quê? A buscar a Deus pela criança. Deus já havia dito a ele que a criança iria morrer. Certamente morrerá. Mas tanto que ele vai dizer, né, que ele continuou a perseverar pela vida da criança. Então Davi buscou a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Ou seja, eles iam lá, tentavam falar com ele, com a criança viva. E imagina agora que a criança morreu, o que é que ele não vai fazer? Né? Então esse era o pensamento dos servos de Davi naquele ponto. Né? Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta.
pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então ali Davi soube que a criança havia morrido, independentemente daquilo que ele fez e tudo mais, o jejum que ele fez. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, mudou as roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os servos, seus servos: que é isto que fizeste? Aí vem a questão da questão, né? O que desse momento aqui. O que é isto que fizeste? Então eles não entenderam. Gente, a criança estava viva. Você estava se colocando em sacrifício pela criança. Estava sem comer, não queria saber de nada, não tomava banho, estava jejuando. E agora que a criança morreu, você simplesmente volta à vida normal, enfim, tudo aquilo foi em vão, né? Esse seria o pensamento dos servos naquele momento. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Então aqui o pensamento dos servos era assim: você devia estar alegre quando a criança estava viva e sim chorar quando a criança morre. Aí é o contrário, né? Gente, é o contrário. Então Davi explica, ele explica que vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Então ali ele pensou, né? Davi, ele, assim, eu vi nessa situação aqui, como se Davi, jejuando e orando, pudesse mudar aquilo que Deus já teria dito, né? Eu vi um certo querer da parte de Davi que Deus mudasse aquela situação, sim, se compadecendo dele e salvando a criança. Só que Deus já havia dito. Por isso que eu foquei nessa parte que Deus fala que certamente morrerá. Já está definido. Já está definido. Então, olha só o que Davi fez, né? Ele jejuou, ele orou, tudo mais, mas Deus já havia dito, já havia definido. Então, o jejum e a oração não é para mudar a Deus. O jejum e a oração é para mudar a nós. A gente utiliza o jejum e a oração pela nossa vida espiritual, pela nossa comunhão com Deus. A gente pode orar por alguém também. Então essa é uma questão também sobre o jejum, né? Só um detalhe aqui. Mas, especialmente, o jejum nos transforma. E não a Deus, não é uma barganha, né? Que é algo que sempre é dito sobre isso. Então eu jejuo, que é para buscar a minha intimidade com Deus, para buscar por alguém também, para Deus abençoar, para as portas serem abertas, para as caixas malignas serem quebradas, enfim, tudo mais. Só que o que da questão aqui é a questão da morte, né? Então, Davi, ele chorou, ele jejuou, ele passou tempos ali meio que se sacrificando pela vida da criança, para que a criança pudesse viver. Então, olha só, a gente se sacrifica, a gente faz a nossa parte quando a pessoa ela tá viva. Porque quando morre, não adianta mais. Morreu. Aqueles que estão na sepultura não podem glorificar a Deus. Tem um salmo que fala disso. Para a sepultura, para onde vais, não há projeto, não há sonho, não há nada. Outro salmo também que fala sobre isso. Então, quando morre, entre aspas, acabou, né? Acabou o tempo daquela pessoa fazer o que ela tivesse que fazer, mas ela está viva. Ela está viva espiritualmente. A questão é onde ela está. A questão é para onde a alma dela foi.
porque o espírito volta para Deus. Mas a alma, ela tem que ir para algum lugar. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus. E a alma? Então, a alma que está ligada também aquilo que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio. A gente tem que decidir aqui em vida, para onde a nossa alma vai. Então, que nesse dia de finados, não apenas hoje, mas todos os dias, possa vir essa reflexão, entendeu? Porque a morte virá. Se o Senhor Jesus não chegar antes para todos nós, ele vai chegar para uma pessoa, o dia da morte dela. Mas e então? A alma dessa pessoa vai com Jesus ou ela vai para o inferno? Porque só há dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Não existe purgatório, não existe quando eu chegar lá eu vou resolver com Deus. Isso não existe, porque não dá tempo. É enquanto há vida. Então é aqui que tem que ser feita a decisão. E viver conforme essa decisão. Também não adianta a pessoa dizer, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas não viver isso. Que é o que acontece muito. Entende? Então, aqui, essa parte aqui da história de Davi nos mostra isso. Ele estava se sacrificando enquanto a criança estava viva. Algo que os servos não entenderam naquele momento. Mas era o certo, ele fez o certo. Eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou fazer o que eu puder enquanto a criança está viva, porque eu quero que ela permaneça viva. Mas a criança morreu. Deus não permitiu que a criança vivesse. Então, não adianta mais. Não adianta mais eu fazer. Então, é tanto que ele diz, porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Por que eu iria jejuar se está morta? Já aconteceu, Deus já permitiu. Ele já deu a sentença. Certamente morrerá. E morreu. Porém, poderei eu fazê-la voltar? Olha só o que Davi diz. Poderei eu fazê-la voltar? Só que aí a gente vê algumas questões assim. Quando a gente começa a pensar direitinho, mas e Lázaro? Lázaro lá, Jesus, né, nos evangelhos. Lázaro já havia morrido há 4 dias. Já estava cheirando mal. E Jesus foi lá e ressuscitou. Assim como tem outra passagem que fala de um cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus, mestre, o que foi que houve com esse homem? Ele é cego de nascença. Quem foi que cometeu o pecado? Os pais dele? E agora esse pecado está sendo pago nele? Jesus, porém, ele diz que não é isso. Mas sim para que a glória de Deus seja vista nele. Ou seja, o cego de nascença foi curado, porque Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, colocou nos olhos, mandou ele ir para o tanque de Siloé. Enfim, toda aquela questão, né, que a gente já conhece. E da mesma forma, Lázaro havia morrido. Olha, Jesus já tinha sido avisado, né, alguns versículos antes, vão avisar Jesus que Lázaro está muito doente e tudo mais. E depois avisam, olha, Lázaro morreu. E Jesus continua no mesmo lugar. Até passar os 4 dias e ele poder ir ver. Então, aquele momento ali foi para a glória de Deus. Aquele momento, ou seja, então a gente vê, eu não diria assim uma questão de predestinação, mas algo que Deus ele tem o controle de todas as coisas, ele é o Senhor do tempo. Então, ele é o autor da Bíblia, ele é o autor de tudo, de todas as coisas. Então, as coisas que acontecem é para a glória dele, entendeu? Então, mas ele é justo. A gente pode ter certeza disso, que ele é justo. Ele é o Senhor da justiça. Então, nesse ponto aqui, aquilo que ele havia determinado, aconteceu. Certamente morrerá. Assim como outras passagens também. Então, é algo que, assim, meus irmãos, eu creio que cada momento que a gente medita na palavra de Deus, cada momento que a gente vai buscar o Senhor, que a gente
busca meditar mais, entendeu? A gente vai conhecendo mais a Deus. A gente está aqui, a gente pode conhecer mais ao Senhor. Então, cada detalhezinho da palavra de Deus nos traz algo a mais para que a gente possa conhecer mais o Senhor a quem a gente serve. Então, quanto mais a gente se nutre dessa palavra, mais Ele vai abrindo o nosso entendimento, a nossa visão, para compreender a glória que Ele é, o caráter dele, que é santo, que é perfeito, que é poderoso. Então, Ele deixou a Bíblia para nos ensinar, para nos mostrar quem Ele realmente é. Ele é o Senhor. Da mesma forma que tem esse versículo que eu não achei aqui, né? Eu vou ver se eu acho ele. É em Isaías alguma coisa. Eu queria muito falar para vocês esse... deixa eu colocar aqui. Eu crio trevas. É Isaías 45, tá vendo? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Ele simplesmente diz. Não para que a gente pense, ele é um Deus mau. Não, Deus não é Deus mau. Ele simplesmente é soberano. É a soberania dele que conta, entendeu? Então ele está no controle de tudo. Nem o diabo ele não pode fazer o que ele quer. O diabo não pode fazer o que ele quer, porque se ele pudesse fazer o que ele quer, ele já teria matado todo mundo. Ou não. Ele odeia Deus e odeia a criação de Deus. Nós, seres humanos, que podemos ser chamados filhos de Deus, e ele não pode, nunca pôde e nunca vai poder. Então, o diabo não pode fazer o que ele quer. Tudo está debaixo da soberana mão de Deus. Então, por isso Deus se mostra para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Eu formo a luz e crio as trevas. Sinceramente, quando eu vi esse versículo a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, olha isso. Que glorioso é o Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então aí a gente vê a soberania do nosso Deus como é poderosa, né? Então, para terminar aqui, então ele diz, né? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou nela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e o chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. É como se Deus ele já tivesse determinado assim, olha, esse primeiro filho aqui que foi no pecado, ele vai morrer, tá? Mas olha aí o que é que Deus permitiu. Trouxe outro. E Deus amou. Deus amou esse. Porque tudo já havia sido descoberto. Davi já estava com Betseba, né? Mas Deus é justo. Aquele filho do pecado tinha que morrer. Tinha que morrer. Nessa situação aqui. Então, a questão é essa. Enquanto se está vivo, é preciso mostrar o caminho, mostra o caminho da salvação, faz jejum, faz oração, busca por aquela alma, busca por aquela pessoa, porque há a esperança da pessoa se converter do seu mau caminho e seguir ao Senhor Jesus. É isso que é o mais importante, né? E, para fechar, queria dar esse versículo rapidinho, essa passagem de Mateus 8, que é como seguir a Jesus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Um escriba. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E isso aqui mostra, né? Olha, pode estar certo. Eu tô falando aqui agora como é que é me seguir.
Ou seja, é algo assim, de vida, é entrega de vida. Seguir a Jesus, eu vejo isso como uma vida assim, totalmente integral na obra de Deus, né? Então, assim como Jesus, ele não parava num lugar só, ele ia, né, andando de cidade em cidade, levando a palavra de Deus, o evangelho. Então, as raposas não têm covis, as aves do céu não têm ninhos. Quer dizer, elas têm ninhos, né? Elas têm covis, têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Ou seja, era um discípulo. Um de seus discípulos disse isso. E Jesus disse, porém, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, aquele discípulo, aquele jovem, ele queria, peraí, deixa eu ir cuidar disso aqui, deixa eu ir sepultar o meu pai. Naquele momento, sepultar o pai era mais importante do que seguir a Jesus. Mas Jesus mostrou que deixe os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que aqueles que estão longe de Jesus estão mortos. Então eles vão se preocupar com toda essa questão dos mortos. Dos mortos. Aquele que está vivo é aquele que está com Jesus. Em Jesus há vida. Ele é o autor da vida. Eu não estou dizendo aqui, Jesus não está dizendo, você tem que simplesmente deixar para lá a sua família e tudo mais. E muitas vezes, muitas passagens falam sobre isso também. Porque quando a gente se entrega para o Senhor Jesus de fato e de verdade, a gente o coloca em primeiro lugar. Então toda essa questão aqui é para dizer, olha, Deus tem que estar em primeiro lugar. A gente está dizendo que não é para consolar a família, que não é para ajudar a família e tudo mais. Não, não é isso. Mas aqui ele demonstra que no meio de tantas coisas a se fazer da família e tudo mais, seguir a Jesus é mais importante. Colocar a Deus em primeiro lugar é mais importante. Então, o comentário aqui da Bíblia diz: o sepultamento de uma pessoa é o momento mais triste para a família e para os amigos. É quando todos que a amavam lhe rendem as últimas homenagens e mostram todo o seu carinho e apreço. É uma ocasião de muito respeito e valor para os vivos. Mas o Senhor Jesus ensinou que é muito mais importante levar a palavra de salvação aos vivos do que sepultar os mortos, pois estes poderiam ser sepultados por aqueles que estão mortos espiritualmente, isto é, mortos em seus pecados. Então, levar a palavra de salvação, seguir ao Senhor Jesus, que é levar a palavra de salvação. Então, seguir a Jesus naquele momento, né, ele estava dizendo ali, vem e segue-me. No caso, é seguir o Evangelho. Então, é mais importante a gente estar cumprindo com o Evangelho do que cumprindo com tradições, por exemplo. É mais importante Jesus que as religiões, que as tradições. Então, quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, de fato e de verdade, muda tudo. Muda o nosso interior, muda a nossa mente, nosso coração, tudo. E a gente começa a enxergar o mundo como ele de fato é. Não de forma ilusória, como ele mostra ser, mas como ele de fato é. O mundo jaz no maligno. E se jaz no maligno, está distante de Jesus. E se está distante de Jesus, é porque está morto. E a gente não faz mais parte desse mundo morto. Não, fazemos parte da família, a família espiritual do Senhor Jesus, que é viva, a vida. Vida. É por isso que essa questão do Halloween e tudo mais que passou, né? Que foi há uns 2 dias atrás, mostra isso, que o Halloween, que é comemorado aí, Dia das Bruxas e tudo mais, tudo isso é morte, né? É uma coisa tenebrosa, é uma coisa assim que traz medo, traz pânico, enfim. Nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, que é vida, que é luz, que é paz, que é
que é tudo, que é vida eterna, que é alegria, que é tudo. São coisas opostas. Então, um cristão não deve comemorar coisas que não condizem com a palavra de Deus. Enfim, eu fiz um vídeo, uma live, né, nesse dia, na terça-feira. Se você quiser ver, tá aí no canal, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha sido edificante. Se você ficou até agora, né, eu creio que Deus abençoe a sua vida e ainda mais entendimento tenha descido sobre você através do Espírito Santo. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até a próxima.